E aí galera, Flamengo ganhou do Palmeiras 3-2. Pô, Flamengo e Palmeiras tá empatado assim em pontos, né? Cada um com 61. Sim, o Palmeiras é líder só porque tem uma vitória a mais. Que eu acho que nem deveria ser assim, deveria ser pelos confrontos diretos. Como o Flamengo tem ganhado o primeiro jogo do primeiro turno, era pro Flamengo ser líder, né? Mas não é eu que decido, né? É isso, é sim a CBF. E, cara, vamos falar aqui, pô. Cara, que partida absurda do time. Do Pedro, sensacional. Pedro é o 9 do Hexa. Cara, vamos falar aqui tudo isso, mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para pedir mais vídeos como esse. E como que eu posso falar? É, não teve o jogo lá do pós-jogo de vários jogos do Flamengo que eu não gravei o pós-jogo, quanto o jogo de ida da Libertadores contra os Estudiantes, contra o Cruzeiro no segundo turno 0-0 e o jogo do Botafogo aqui, que foi 3-0 pro Flamengo. Tá ligado? Eu felizmente consegui gravar, mas eu vou, tipo assim, eu tô sentindo que eu tô postando menos vídeo. Eu vou postar mais, tá ligado? Pô, quarta-feira já vai ter o jogo do Flamengo, que é na Libertadores contra o Racing. Eu vou postar, tá ligado? Eu vou só seguindo mais em frente agora, só focado. Vamos falar aqui, cara, lembrando, sem nada de clubismo aqui, eu posto o Flamengo, mas eu vou manter tirar todo o clubismo, ou tentar, mas tô brincando, eu vou fazer isso. E bora com tudo, cara. Flamengo vinha com um time com o Rossi, Emerson Royal, que aí eu já comecei a questionar. Falei, Emerson Royal em um jogo tão importante, tá ligado? Tipo assim, nossa, preferia que fosse o Varela, mas tá bom, né? Léo Ortiz, todo mundo sabendo que o Léo Ortiz é um zagueirão, pô, é um maior zagueiro, é um dos melhores zagueiros do Brasil, né? Eu acho que tá ele, Gustavo Gomes, Murilo, é, é, o Barbosa também, Thiago Silva, cara. Pô, com certeza o Léo Ortiz tá entre os melhores zagueiros do Brasil, pô. Esse- Todos esses aí que falou, tá, sem dúvida. Pô, é absurdo. Léo Pereira, que parte dessa do outro Léo, né? Alexandro, Jorginho, Eric Puga. Eric Pulgar, na verdade, eu falei Eric Puga, jogador do Bahia. Eric Pulgar, voltando de lesão. Ele estreou, voltou de lesão contra o Botafogo e fez uma partida até ok. Mas essa daqui, ele veio para ser titular logo. Tá ligado? O último jogo dele tem sido contra o Bayern de Munique na eliminação do Super Mundial, pô. Luiz Araújo, pô, é sério, é absurdo, cara. Arrascaeta, mano, eu, cara, eu gosto demais do Arrascaeta, pô. Não tem ideia. Eu acho que todo flamenguista gosta muito do Arrascaeta, ama muito o Arrascaeta. Cara, esse cara é absurdo, pô. Que temporada absurda do Arrascaeta. Que é o Ele e o Caio Jorge é artilheiro do Brasileirão. Ele tá com 15 gols. Só que o Arrascaeta é mais um meio atacante. O Caio Jorge literalmente um atacante. Rapaz, que temporada absurda, mano. Cara, eu fiquei muito triste quando o Gabigol saiu, tá ligado? Teve várias, como posso falar? Várias saídas muito tristes do jogo do Flamengo, como Diego Ribas, o Felipe Luiz, Gabigol. Fiquei muito triste. Mas, cara, pode ter certeza. Quando o Arrascaeta sair do Flamengo, eu vou me devastar. Pera aí. Eu vou me devastar em lágrimas, pô. Eu vou ter um. Meus olhos vai parecer uma cachoeira. Mano, eu quero que o Rascaeta se aposente. Eu acho que todo flamenguista quer que o Rascaeta se aposente do Flamengo, pô. Samuel Lino, mais uma partida apagada do Samu. E o Pedro, o 9 do Hexa, tá? Mano, que partida absurda do Pedro, mano. Que partida absurda do Pedro. Tipo assim, não que ele possa ser titular, né? Porque tem o João Pedro tá vivendo uma baita fase. O Carl Jorge também. Mas, pô, na lista o Pedro tem que estar, pô.
Sem dúvida. Pedro foi para a última Copa, né? Não teve tantas oportunidades. Bateu o pênalti contra a Croácia e converteu. Tá ligado? O Pedro é um baita atacante, pô. O Pedro é um baita jogador. É um atacante completo, pô. Calma que daqui a pouco eu falo. Começa o jogo e... A bola é um escanteio, né? Tá ligado? Cobra na área. O Jorginho, tem um lance lá que o Gustavo Gomes vai cabecear e o Jorginho empurra ele. Mano, eu acho que foi pênalti, sem dúvida, pô. Porque, cara, o Jorginho tira a chance do Gustavo Gomes total da jogada ali, pô. O Gustavo Gomes vai cabecear e o Jorginho acaba empurrando ele que perde o equilíbrio. Mas, cara, é sério. Palmeirense fala, querer reclamar de arbitragem, falar que o jogo foi roubado. É a mesma coisa que fala que tá sem dinheiro, pô. Não existe, cara. Pelo amor de Deus. O bicho ficou correndo, igual louco. E, cara, graças a Deus que não tinha o Everton. Maluco chato, velho. Na moral, eu tenho certeza que ele sairia lá do gol do Palmeiras pra vir correndo pra reclamar com o juiz, com o Heitor Pereira Sampaio. Tenho certeza. Todo lance, porque acontece uma jogada pro Palmeiras, gol do Flamengo, gol do Corinthians, do Atlético Mineiro. O bicho sai correndo pra reclamar, pô. Parece que nunca um lance é justo pra ele, cara. Pelo amor de Deus. Mas pra mim seria pênalti, né? Eu acho que o Ito Pereira Sampaio errou nessa, né? Novidade. Mas, pô, estamos na 29ª rodada do Brasileirão. Me diga uma rodada aí que não teve um erro de arbitragem. O Palmeiras mesmo teve um bocado de ajuda da arbitragem. Contra o São Paulo, aquele pênalti ridículo que não deram. O jogador do Palmeiras se escorregou. Como o próprio Abel Ferreira fala, sem querer também é pênalti. Cara, deu um carrinho lá no jogador do Tapia, pô. No Tapia. E não deram pênalti. Como que aquele não é pênalti? Contra o Sport, cara, também. O jogo lá do Grêmio e Bragantino. Eu acho que... Não me lembro o jogador que falou. Acho que foi o Marlon. Não me lembro. Tá ligado? Teve um erro de arbitragem lá. Estamos na 20ª rodada. Só falta mais 9 rodadas pra acabar o, o campeonato, tá ligado? Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Me diga uma rodada desde o comecinho que não teve um erro de arbitragem. Pô, a CBF, o juiz aqui, juiz Daronco, Ito Pereira Sampaio. Cara, não dá, velho. Não dá pra questionar. Porque os caras, o Ito Pereira Sampaio até que é um árbitro legal e sim. Faz um bom trabalho. Eu ia falar um baita trabalho. Mas, cara, sempre vai ter um erro de arbitragem, pô. Não importa. Eu acho que você teria que sim ser marcado o pênalti, né? Mas aí o Heitor Pereira Sampaio vacilou. Né? E cara, minutos depois, pô, gol do Flamengo, lá por 9 minutos, o Rossi, muito inteligente, cobra o tiro de meta, o Pedro já domina ela, e quando ele domina, ele já vira o corpo, tirando o Bruno Fux da jogada. E o que o Bruno Fux foi humilhado pelo Pedro. Foi destruído esse jogo. Foi tipo o Lamine Yamal humilhando o Di Marco na semifinal da Champions temporada passada. Cara, também não, né? Mas pô, foi nesse nível, porque o Pedro foi muito melhor que o Lamine Yamal contra o Di Marco, né? Cara, foi absurdo, cara. Ele tira e o Arrascagenho vai passando no meio de dois assim. Quando o Pedro já tira o Bruno Fux, já tem um buraco, um baita buraco, já tem uma passagem pro Arrascaeta passar. Pedro só dá o passe, que a Arrascaeta sai cara a cara, chuta. E pô, que temporada absurda. Gol do Flamengo, 1-0. Pô, tá doido, comemorei gritando. Vamos! Tu é doido, fiquei louco, mano. Cara, um baita gol, um baita passe do Pedro. Que partida absurda do Pedro, tá? Dos 3 gols que o Flamengo fez, o Pedro participou dos 3. O Pedro deu assistência, sofreu o pênalti e fez o gol. Cara, que partida sensacional do Pedro, mano. Que partida sensacional. Na última partida que foi na quarta-feira contra o Botafogo, o Pedro já tinha se mostrado que, pô, pelo amor de Deus, né? O Pedro tem que ser titular nesse time. Pô, não pode, tipo assim, botar Arrascaeta e sei lá, exemplo.
o Plata de titular. Tipo assim, o Pedro e o Arrascaeta tem que estar junto, cara. Tem que estar junto. Os caras é muito. Cara, é Bluetooth. Cérebro com cérebro já conecta. Porque os caras são inteligentes demais, pô. Na quarta-feira o Arrascaeta foi uma jogadaça, velho. Absurda, passou todo mundo. Deu um passe pro Pedro que, cara. O Pedro é dentro da área. Cara a cara com o goleiro. Ah, mano. É a mesma coisa do que. É. É a mesma coisa que o Ronaldo cara a cara com o Oliver Campo. Tem certeza que vai ter gol. E comemore. Comemore. É gol. Tá ligado? Porra, Arrascaeta é muito gênio. 1 a 0 pro Flamengo. Mas, cara, aí tem um lance lá minutos depois. O Léo Ortiz sai machucado, pô. E, pô, isso foi um erro da. É. Do médico lá do Flamengo, pô. Com certeza, na moral. Pô, o Léo Ortiz já tinha se machucado, né? Foi uma trombada lá com o Vitor Roque. O Vitor Roque cai em cima dele. Acho que foi ele e o Eric Pulgar. E, pô, ele já vira o tornozelo, cara. Eu pensei que ainda dava, né? Mas não dava, mano. Porque tem uma arrancada lá que o Vitor Roque bota pra correr. E o Vitor Roque é muito forte e rápido. Ele já sai correndo, mano. No sacrifício. Você vê pela expressão dele, facial, assim, que o cara não tá aguentando, tá se forçando, tava segurando a perna, boy. Ele tira a bola e já cai na hora, já cai no chão na hora, pô. Pedindo substituição. O médico do Flamengo tira ele e não faz o movimento de substituição, tá ligado? Não faz que é pra substituir, não. O Flamengo fica com 10 em campo, o Eric Pulgar vai pra zaga por enquanto pra cobrir, né? A saída do Léo Ortiz. Eu acho que é o Kelvin, né? Cruza na área, que um baita cruzamento a final. Vitor Roque de cabeça. Empata o jogo nos 15 minutos, eu acho. Cara, que erro do médico do Flamengo, né? Mano, bicho, ele não fez assim, o Flamengo tomou um gol, pô. Tá ligado? Mas, cara, o Vitor Roque tá vivendo uma baita fase, mano. Acho que é 13 gols pra ele, se não me engano, 13 gols. Que começou muito mal, tava se demorando a adaptar. Mas, cara, depois só foi pra frente, mano. Hat-trick contra o Internacional, só me lembro, gol contra o Corinthians, gol de cabeça pra decidir pra deixar vivo o jogo contra o São Paulo. O Vitor Roque é um baita atacante, sim. Pô, sabe, eu sou torcedor do Barcelona, né? Ele foi pro Barça e o Xavi não deu uma chance pro cara, né? Ele até fez um gol de cabeça contra o Osasuna, mas não regrou lá e o Hansi Flick não ia usar o cara e ele saiu, né, pô? Tô sentindo que essa câmera tá torta. Tá ligado? Mas é um baita atacante. E sem. Pô, se continuar assim, é pra estar convocado, pô. É pra estar convocado. Ele e o Pedro, mano. Que partida absurda, mano. Mano, se for a Copa ano que vem, vai ter 3 jogadores. Até certo momento, né? Atacante. Que é de ser do Brasileirão. Pedro do Flamengo. Caio Jorge do Cruzeiro. E Vitor Roque do Palmeiras, cara. Tá ligado? Vai ser absurdo, pô. Um baita gol. Mas, cara, tem um lance lá que. Eu não sei quem dá o passe, mas o Danilo, que entrou, né, pra substituição, pega o Vitor Roque e joga no chão. Pra mim, ele tenta. Ele simula completamente a falta. Porque todos nós sabemos que o Vitor Roque é um jogador forte. Você vê a lapa de coxa daquele maluco. Pelo amor de Deus. Se o Vitor Roque quisesse, ele derrubava o Danilo no chão, pô. Sim, o Danilo é muito forte. Mas o Vitor. Vai que tem disputa, né? Aí o Emerson Royal vai conduzindo, dá o passe pro Pedro, que entra na área, o Bruno Fux pisa no calcanhar dele e pênalti, cara. Mano, podia ser. Tava reclamação falando que não, porque o Pedro empurrou o Bruno Fux. Mas, cara, completamente não foi nada, pô. Não foi nada. O Bruno Fux, ele procura sofrer a falta, tá ligado? Pra acabar com o lance do Flamengo, tá ligado? O Pedro empurra ele assim, encosta a mão nele e ele já cai, tá ligado? Mas claramente não foi nada porque o bicho procurou sofrer a falta, tá ligado?
Jorginho na cobrança. E cara, bola pro lado. Não, bola pro lado, o goleiro pro outro. O Jorginho desloca o Carlos Miguel de um jeito absurdo. Ele vai dar um pulinho que, cara, é sério. Ele tá olhando assim, ó. O cara tá olhando pro Carlos Miguel. Ele nem dá. Ele dá pela expressão dele, dá o sentido que ele vai chutar no lado esquerdo. Mas não, ele dá o pulinho, engana e chuta no lado direito, desloca o Carlos Miguel de um jeito. O segundo gol dele pelo Flamengo, os dois foi de pênalti, né? Mas o primeiro foi contra o Bayern de Munique, só pra cima do Manuel Neuer. E esse aqui foi pra cima do Carlos Miguel. Todos nós sabemos quem é melhor, né? Pelo amor de Deus. Isso também foi estreia do Carlos Miguel pelo Palmeiras. E sim, o Andreas Pereira, aquele safado. Pô, falou, tem live, acho que foi pro João Gomes, falou, vamos voltar ao Flamengo? Amo o Flamengo. Teve aquele escorregão lá contra o próprio Palmeiras na Libertadores, né? Que decretou o Palmeiras campeão. Tá ligado? E aí, Andreas Pereira não jogou nada, tá? Não jogou nada. Não gosto, nunca gosto de falar que a pessoa nunca jogou nada, mas ele foi bem sumido, porque nós sabemos que o Andrés Pereira é um baita jogador, né? Mas completamente sumido na partida, cara. Entra no lado esquerdo que ele vai cobrar a falta e ele escorrega, pô. Rapaz, que ele teve até um déjà vu. Só cair pro flamenguista é triste, né? Mas, pô, a torcida foi a loucura quando ele escorregou. Pô, brabo, hein? Muito brabo esse sacana. E, cara, tem que falar outra coisa. Que partida do Léo Pereira? Emerson Royal, cara. Cara, eu ainda achava que devia ser o Varela, né? Porque eu acho que o Varela ele é muito melhor ofensivamente e até defensivamente, cara. Pô, o Varela tem um cruzamento absurdo. Tem um lance lá contra o Fortaleza, que foi 5-0. Ele cruza, mano. Cara, pelo amor de Deus, mano. Acho que é o Michael. Ele chega só de chapa, mano. De primeiro, um golaço. Tá ligado? Mas o Emerson já jogou bem, foi uma partida até que bem segura. Teve um lance lá que no primeiro tempo que ele se atrapalhou. A bola claramente ia pra ele, ele podia pular de cabeça assim, mas não ia deixar a bola passar. Que eu não me lembro se foi Piquerez, sobrou pra ele e saiu conduzindo, pô. Tá ligado? Mas cara, como que eu posso falar? O Arrascaeta recebe a bola, dá o passe enfiado, do mesmo jeito que ele recebeu do Pedro. Pedro cara a cara, chuta. Carlos Miguel sem chance. Gol. Mano, esse cara é absurdo, mano. Pedro é um atacante completo, cara. Não importa a fase que esse cara esteja vivendo mal, esteja muito mal, não esteja jogando nada. Mas, cara, esse cara é absurdo, pô. O bicho é um atacante completo. É o melhor atacante do Brasil, pô. Sem dúvida. O bicho ele tem um passe incrível para um atacante. O bicho tem um atacante fixo mesmo, tipo assim, centralizado. O bicho tem um baita drible. Tem um lance no primeiro turno do Brasileirão. E o bicho destrói a zaga do Corinthians, pô. Ele dá uma caneta no Gustavo Henrique. No Gustavo Henrique. Acho que era o André Ramalho. Deixa o André Ramalho no chão. Cara, foi absurdo. Esse bicho é brabo, pô. O bicho tem um baita passe, tem uma baita visão de jogo. É bem forte fisicamente. Tem uma baita finalização. O Pedro é um atacante completo, filho. O Pedro é craque. Mano, é sério. O bicho é muito absurdo, pô. É sério. Se for pra mim, velho. Pedro, o João Pedro, Vitor Roque estão na seleção já, pô. É só Ancelotti ver, ó. Ó, vê. Tá ligado? Richarlison, é um baita jogador. Brilhou na última Copa. Foi artilheiro do Brasil na Copa passada. 3 gols. Inclusive aquele gol lá de voleio. Mas, cara, ultimamente não tá jogando nada, pô. Tem cara que realmente merece a vaga. Merece a vaga de dar merece a vaga, pô. Tá ligado? Porque esses caras aqui tão absurdos, pô. Na moral. Segundo tempo, o Emerson Royal, mano. Cruza. Carlos Miguel sai todo errado, mano. O bicho sai todo errado, todo atrapalhado. Carrascal. Que baita parte do Carrascal, viu? Esse cara é absurdo, pô. E se eu não comentei, Luiz Araújo. Mais uma partida absurda esse cara. Léo Pereira também jogou muito, mano.
Mano, sem dúvida, pô. Cara, que partidaça, mano. Que partidaça do time. Na moral, jogaram muito, pô. O Emerson. Não. O Luiz Araújo, pô. O bicho representa o que é isso daqui, cara. Ele representa. O bicho tem uma raça absurda. Mano, é sério. Todo lance, cara, você vê. O bicho vem acompanhando, cara. Ele vem acompanhando toda vez. O bicho sai da ponta, vem aqui pra linha defensiva ajudar. Tá ligado? O bicho dá carrinho, mano. O bicho ele vai bruto a bruto num jogador. Bah, o bicho sabe o que é isso aqui, boy. O bicho é muito Flamengo, pô. O bicho é absurdo, cara. Sem dúvida, pra mim, Luiz Araújo tinha que ser titular, mano. Bicho, é porque o Felipe Luiz insiste mais no Plata. Mas, cara, Luiz Araújo é absurdo, pô. É absurdo. O Carrascal também jogou muito. Tipo assim, jogou bem, né? O Emerson, o Carlos Miguel saiu errado. O Carrascal, que não é bobo nem nada, vem conduzindo. Boy, tem um lance que ele vem passando todo mundo. Ele deixa o Bruno Fux na saudade com um drible de corpo. É absurdo. Ele vai pra onde, jogador? Sofre a falta. Eu acho que foi o próprio Luiz Araújo. Ele cobra que a bola passa tirando tinta. Pô, e foi uma baita partida. O Carrascal chuta a bola pra fora. Mas, cara, deu 4 minutos de acréscimo. Nos 3 minutos, o Palmeiras vem pro contra-ataque, tá ligado? Sousa chuta, Rossi defende, mas o Gustavo Gomes de voleio pra diminuir, tá ligado? Cara, pra mim não teve nenhuma culpa do Rossi, sem dúvida. Foi uma partida bem segura da linha defensiva do Flamengo. Sim, claro, que sofreu algumas, alguns ataques, né? Porque, cara, é difícil, né? O Flamengo tem um baita time, absurdo. Mas, cara, é o melhor, o Flamengo tem o melhor time da América do Sul, tá ligado? E o Mas é jogando contra o Palmeiras, cara. Palmeiras, esses caras, mano, são doidos, mano. São doidos. Os caras são fascinados. O Gustavo Gomes sai numa velocidade extrema. Parecia Cristiano Ronaldo contra a Espanha. Bicho. Mano, só pra marcar, pra deixar o jogo vivo, tá ligado? Os caras já fez várias viradas, pô. Contra o Botafogo, quando o Hendrick ainda tava lá em 2023, aquela pipocada histórica. Pô, tá absurdo, mano. Contra o próprio São Paulo, que sim, o São Paulo foi bem pipoqueiro aí, tá? Pipocou demais o São Paulo. Mas, cara, a linha defensiva do Flamengo foi muito bem, pô. Foi muito bem. O Palmeiras, claro, teve mais posse de bola. Se eu não me engano, o Flamengo teve 48. O Palmeiras teve 50. Mas, cara, o Palmeiras teve 20 finalizações ao gol. Não, 20 finalizações. O Flamengo teve umas 8. Finalização no gol. O Palmeiras teve 9. O Flamengo tem umas 4. Mas, cara, quem mais foi. O Flamengo foi mais eficiente. O Palmeiras tinha mesmo um pouco melhores. Mas o Flamengo foi mais eficiente. O Flamengo aproveitou as chances que tiveram e marcou, pô. O Palmeiras teve lá uns 4 escanteios, não resultou em nada. E o Flamengo teve 3 ataques, decretou 3 ataques, 3 gols, pô. O Flamengo foi mais eficiente, foi mais. Como produtivo? Não. Foi mais. Foi mais. Não, boy, foi mais. Foi mais eficiente mesmo, pô. E foi isso. Palmeiras continua essa liderança porque tem uma vitória a mais. Mas, cara, é Brasileirão, pô. Esse campeonato é maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ver mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir. Falou, galera. Deus abençoe a todos.